Bom dia, meu nome é Rose, sou mestranda em Educação Física pelo PROEF e estou entrevistando hoje a nossa professora da nossa Escola Estadual, professora Antônio Magalhães Alves, aqui do município de São Lourenço, em Minas Gerais, a professora Ilza. A professora Ilza está na nossa escola, né, efetiva, e ela ministra aulas de matemática e física. E eu a escolhi porque ela é um motivo de inspiração para mim, inclusive, porque foi a primeira professora da nossa escola a concluir um mestrado. E o mestrado, por favor, Ilza, nos dirija a palavra. Bom dia, como a professora disse, eu sou a Ilza. Eu fiz mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade de Juiz de Fora e pelo programa Trilhas do Futuro do Governo. Concluí meu mestrado em dezembro do ano passado. Portanto, a entrevista que eu tenho para fazer com a nossa professora mestra Ilza é sobre a educação física e a cultura escolar, a perspectiva do professorado. Portanto, Ilza, vou começar as perguntas, você pode responder de uma maneira bem franca, tá? Certo. Primeira pergunta: como foram as suas aulas de educação física na escola, especialmente nos anos finais do ensino fundamental? Bom, eu concluí o ensino fundamental no final dos anos 80 e o ensino médio no início dos anos 90. Naquela época era bem diferente da educação física que a gente tinha hoje. Primeiro que ela era no contraturno das aulas regulares, exigia-se do aluno que fosse uniformizado para a educação física e a gente tinha uma sequência didática. Então foi nessa época que eu aprendi a jogar ping-pong na escola, jogar vôlei, fazer uns exercícios usando bambolê. Então eu lembro da professora, ela até chamava Cecília, eu gostava muito dela, ela tinha uma sequência com a gente didática. E uma coisa que achava bastante interessante é que se o estudante não estivesse uniformizado, ele ficava junto com a professora, mas numa carteira. A aula que ela estava ministrando, ela levava livros, ele tinha que fazer por escrito, porque ele não foi com o uniforme, porque naquela época podia, né, exigir do estudante que fosse uniformizado para a escola. Certo. Segunda pergunta: você acha que o papel da disciplina mudou desde o tempo em que você foi aluno até os dias de hoje? Nossa, de forma considerável, né? Primeiro que passou a fazer parte da carga horária regular dos estudantes. E acaba que isso daí, eu penso que pro estudante ele fica suado, cansado, eu acho até que interfere no desenvolvimento dele nas outras aulas. Mas por outro lado também, o deslocar o estudante fora do horário também era um problema. Então, isso aí é um ponto que mudou muito. E eu vejo de alguns professores, tá? Não é o caso da Rose, que a educação física entende-se como dar uma bola na mão das crianças e pronto, certo? Mas essa mudança eu percebi. Eu trabalho mais de uma escola, já trabalhei em várias escolas e já percebi esse comportamento. E eu quero aqui elogiar a professora Rose, porque ela faz uma sequência com os alunos, ela inclui os alunos da educação especial, então ela faz um trabalho bem diferenciado. Mas não é um trabalho que é feito por todos os professores que atuam agora neste século XXI. Obrigada, Ilza. Terceira pergunta: em sua perspectiva, a educação física é uma disciplina igual às demais? Por exemplo, igual matemática, língua inglesa, história? Poderia justificar sua resposta? Eu acho que deveria sim ter o mesmo peso, principalmente porque a educação física ela está ligada com saúde, não só do corpo quanto da mente, e tudo que a gente precisa nesse mundo que a gente está vivendo é esse tipo de pensamento voltado para a saúde intelectual, saúde mental, saúde física. Então ela precisava ter essa verdadeira importância. E eu percebo que ao longo dos anos foi tirada essa importância, né? Foi colocada como uma matéria a mais para os estudantes. E isso faz com que eles não levem a sério e acaba perdendo o foco. Então ela deveria estar no mesmo nível de todas as disciplinas. Uma vez que o foco hoje é o desenvolvimento integral. E integral envolve
intelectual, envolve saúde física, saúde mental, disciplina. Então, eu penso que tem que ter a mesma importância. Número 4, e a última. Em 2016, o governo federal publicou a medida provisória 746 de 2016, que tratava da reforma do ensino médio. Entre outros temas que geraram polêmicas, foi proposto que a educação física deixasse de ser uma disciplina obrigatória no ensino médio e sua prática passasse a ser facultativa para os alunos do ensino fundamental. Essas propostas não se concretizaram, mas a educação física parece ser uma das disciplinas escolares sempre prestes a cair do currículo. Em sua perspectiva, por que isso acontece? Eu acho que isso acontece justamente porque desvalorizou a disciplina ao longo dos anos, não é feita uma conscientização para os estudantes que todas as disciplinas são importantes. E eu acho que a intenção do governo, quando colocou essa legislação, foi porque ele quis desmerecer várias disciplinas, inclusive a educação física. E eu penso o seguinte, precisa ser feito um trabalho de voltar essa importância. Porque quando eu estudava, que a gente tinha que vir no contraturno, usar uniforme, participar, no 9º ano, eu quase fui reprovada em educação física. O que aconteceu? Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, e mesmo para o estudante do noturno, tinha que ir no contraturno. Mas quando ele trabalhava, aceitava-se a declaração de trabalho. Por uma questão de eu não gostar de falar o que eu fazia, porque eu trabalhava numa casa de família, eu não levei essa declaração. E só no final do ano eu soube que eu estava com falta o ano inteiro. E por eu ser uma aluna aplicada, tudo, o conselho de classe me deu a oportunidade de fazer uma recuperação. E eu fiz uma recuperação normal, igual de todas as disciplinas. Tive que fazer trabalho, fazer prova e para eu poder ser aprovada. A única coisa que eu tive foi a oportunidade de fazer essa recuperação. Mas hoje em dia, a própria legislação já coloca o aluno da educação física, das artes, do ensino religioso, da língua inglesa não pode ser reprovado. E a questão não é essa, a questão é que se faz parte do currículo dele, ele tem que cumprir com o que é o currículo da matéria. E ponto. Então essa valorização ela precisa voltar a ter, justamente porque é uma questão de saúde mental, saúde intelectual, saúde física, disciplina, coisas que a educação física vai contribuir com a gente até na nossa matéria lá na sala de aula, que é a matemática, a física, a biologia, entre outras. Tá certo, muito obrigada, viu, professora mestra? Que Deus abençoe o nosso trabalho hoje e sempre. Amém, eu agradeço pela oportunidade, que você tenha um mestrado brilhante e o que precisar de mim, conte comigo. Obrigada.